Meninas, meninos, saudações! Para nós concluirmos a parte de Europa, vamos agora para as regiões separatistas ou independentistas da Europa. Primeiro, uma diferenciação, não é? Separatismo e independentismo. Então, por separatismo, nós identificamos que uma determinada área queira se desmembrar de um território estatal maior. Isso não significa necessariamente independentismo, que traduziria esse processo com a formação de um país independente desde a área desmembrada. Mas a área desmembrada pode ser apenas anexada a um outro país e, portanto, um separatismo, nesse caso, não independentista. Vamos ver, então, regiões separatistas e regiões independentistas da Europa. Coloquei aqui para vocês um mapinha que mostra algumas áreas de tensão, como no Reino Unido, na Bélgica, na Espanha, na Itália e na Ucrânia. Nós vamos nos concentrar na Grã-Bretanha, na Bélgica, na Espanha e na Ucrânia e não nas regiões italianas. Vejamos primeiramente aqui um mapinha que mostra as chamadas Ilhas Britânicas, para a gente elucidar aquela confusão entre Reino Unido e Inglaterra, tá certo? Ilhas Britânicas é o nome do acidente geográfico, o conjunto de ilhas. Há duas ilhas de maiores dimensões entre as várias ilhas que compõem este arquipélago. Esta ilha maior, chamada Ilha da Grã-Bretanha, e esta ilha segunda em extensão, chamada Ilha da Irlanda. Nestas ilhas, neste acidente geográfico, nesse arquipélago, há dois países. Um país chamado Irlanda, que ocupa a maior parte da Ilha da Irlanda. No restante norte da Ilha da Irlanda e em toda a Ilha da Grã-Bretanha, há outro país chamado Reino Unido. O Reino Unido é formado por 4 unidades políticas. São elas: Inglaterra, uma unidade política do Reino Unido, País de Gales e Escócia, as 3 na Ilha da Grã-Bretanha, e ainda ao norte da Ilha da Irlanda, Irlanda do Norte. Irlanda do Norte e Irlanda do Norte é uma parte do Reino Unido, Irlanda é um país independente, que também recebem outros nomes. Irlanda do Norte, ou Ulster, e a Irlanda, o país Irlanda, também chamado de Eire. Aqui no norte da Ilha da Irlanda, a maioria da população é protestante, mas há minorias expressivas de católicos, que chegam aí a 35, 40% da população, em uma situação histórica de marginalização política e material, econômica. Principalmente a partir da década de 1960, esses católicos da Irlanda do Norte voltaram a se organizar politicamente no partido Sinn Féin, pressionando politicamente as autoridades britânicas com vistas a maior espaço na estrutura de poder ou o ideal separatista da Irlanda para sua anexação, da Irlanda do Norte, para a anexação ao outro país, a Irlanda. Não havia apenas a movimentação política através do Sinn Féin, mas também a ação violenta dos católicos da Irlanda do Norte através do grupo terrorista chamado IRA, o Exército Republicano Irlandês. A ação do Sinn Féin e em especial do IRA eram muito intensas então na década de 1960, 70, 80 e até os anos 90, quando esta tensão separatista, esta violência terrorista, esta violência do Estado britânico contra as populações católicas pode ser superada. E superada como? Através do Acordo de Belfast em 1999, quando foi composto, por acordo entre as partes, as autoridades católicas e protestantes da Irlanda do Norte e o governo britânico. No Acordo de Belfast foi composto um governo de coalizão com a participação necessária do Sinn Féin na estrutura de poder, arrefecendo as tensões políticas separatistas, inclusive na década de 2000-2010, com o IRA fazendo simbólicas entregas de armas e abdicando de meios violentos contra o governo britânico, contra a população britânica. Então teria havido o fim do separatismo, dessa tensão separatista nesta região. Veremos. Também na década de 2000-2010, na Escócia, o nacionalismo independentista ganhou força, mas nesse caso organizado politicamente junto ao governo britânico, junto ao governo em Londres, que acordou um plebiscito a ser realizado em 2014 para a averiguação se a população escocesa demandaria mesmo ser independente ou não. Urnas abertas, por volta de 60% da população escocesa votou
contra a independência desta região. Isso teria colocado fim ao independentismo da Escócia, não fosse um episódiozinho a partir de 2016, a vitória do Brexit no Reino Unido. Mas o Brexit não ganhou em todas as regiões. A saída do Reino Unido da integração europeia foi vitoriosa no País de Gales e na Inglaterra, mas na Escócia não, dando então um novo argumento para os independentistas escoceses. Britânicos querem sair? Ótimo, nós escoceses não. Então nós escoceses queremos ser um país independente e membro da integração europeia, voltando então a esse complicador, né, independentista na Escócia e também na Irlanda do Norte, onde também o ideal de saída da União Europeia foi derrotado. E ainda mais, o DUP, o Partido Protestante, passou a ter um espaço político cada vez maior em Londres, né, apoiando o ideal do Brexit, diminuindo o espaço, consequentemente, do Sinn Féin, do Partido Católico, além do que a gente tem um problema gravíssimo na região, que é a manutenção da única fronteira terrestre eventual entre o Reino Unido e a integração europeia, a União Europeia, na medida em que a Irlanda, o Eire, é membro da União Europeia. Então, o que fazer na fronteira entre o Eire e o Ulster, que é parte do Reino Unido? Fazer um controle rígido de trânsito de pessoas e mercadorias? Isso prejudicaria a economia norte-irlandesa, né? Os católicos são contra isto. Isso está em negociações agora, ainda esse ano de 2020, no processo final de retirada do Reino Unido da integração europeia. Tudo bem? Vamos avançar para o outro país, a Espanha. O nosso mapa mostra uma certa diversidade cultural a partir dos diferentes idiomas falados no território espanhol. O idioma espanhol, né, ou castelhano, é predominante. Mas nós temos vários outros idiomas, né, variantes, como na região da Catalunha, como na região do País Basco. Durante a ditadura franquista da década de 1930 ao início da década de 1970, o ditador fascista General Franco reprimia gravemente a população basca, a cultura basca, mobilizando então os bascos, principalmente que voltaram da resistência ao nazismo na França, voltaram para o País Basco e a partir dos anos 1950 organizaram um grupo armado com vistas à independência desta região, à separação e independência dessa região para a formação de um país independente, o chamado País Basco. Entretanto, houve uma mudança desse contexto político espanhol na década de 1970. Com a morte do general Franco, o rei Juan Carlos assumiu o processo de transição democrática e em 1977 conseguiu viabilizar uma nova constituição para a Espanha, voltando a conceder autonomia para a região basca. Uma pergunta fundamental: é possível ser basco dentro da Espanha? Voltou a ser possível a partir de 1977, diminuindo, portanto, o ideal independentista basco a partir de então, e nos anos 2000 o ETA fez também, como o IRA, uma entrega de armas simbólica, abdicando de meios violentos contra o governo espanhol, contra a população espanhola. Porém, nos anos 2000 e 2010, um outro separatismo ganhou força, o separatismo da Catalunha. Mas vejam, a Espanha é reconhecidamente um país democrático. Não há qualquer tipo de repressão contra a população da Catalunha desde o governo espanhol na atualidade, como havia do governo Franco contra os bascos. E, portanto, esse separatismo está muito mais ligado a uma pressão nacionalista local contra o governo de Madrid para se capitalizar junto ao governo de Madrid e não do ponto de vista da repressão a populações, como acontecia na relação do general Franco, Madrid, com o País Basco durante a ditadura franquista. Tudo bem? Próximo país, a Bélgica. Na Bélgica nós encontramos, entre outros, duas regiões importantes, a região da Valônia e a região de Flandres. A região de Flandres é de língua holandesa e é agrária, relativamente mais pobre. A região da Valônia é de língua francesa, industrial, com indústrias de base e indústrias automobilísticas. A região separatista é
A região de Flandres. Estranho? A região pobre ser separatista? Sim, porque este quadro de pobre e agrária Flandres, rica e industrial Valônia, é um quadro dos anos 1950. Desde os anos 1950 até hoje, essa situação mudou. A região mais pobre, com maior crescimento vegetativo, passou a participar cada vez mais da estrutura política belga, mobilizando investimentos na região de Flandres, inclusive atraindo centros administrativos, como a sede da OTAN, como a sede da União Europeia, além de atividades turísticas que movimentam em escala mundial, também na Bélgica, enormes somas financeiras, enquanto a antiga região rica e industrial da Valônia entrou em decadência econômica e industrial, em processo de desindustrialização, com o fechamento das linhas de montagem na região da Valônia e reabertura em outros países, em países pobres, gerando desemprego nessas regiões meridionais. Daí hoje nós temos de fato Flandres como a região independentista. Mas não dá para apostar as fichas nesse independentismo da região de Flandres. A Bélgica sempre conseguiu gerenciar relativamente bem essas forças separatistas, tendo em vista que nos anos 1950 a região independentista era a Valônia e a Bélgica não se fragmentou do ponto de vista político-territorial, assim como ainda hoje não dá para acreditar nisto. Avançando para a Rússia, vamos nos concentrar um pouco mais nos problemas ligados às regiões circunvizinhas da Rússia, começando historicamente com a crise mundial de 2008, uma tendência em vários países do mundo, em várias regiões, aqui na América do Sul também, reforço dos alinhamentos regionais a partir da crise econômica mundial. A China fez isso no Extremo Oriente, a Rússia também fez, o Brasil fez isso aqui na América do Sul, com o Mercosul, por exemplo, não é? Mas para essa região eurasiática nós encontramos, de um lado, sim, alinhamentos russos, tendo em vista a crise econômica mundial, mas pressão dos Estados Unidos, pressão da União Europeia anti-russa, junto a algumas regiões estratégicas para os Estados Unidos e para a União Europeia, aumentando os padrões de tensão no Cáucaso, na Geórgia e na Ucrânia, na região da Crimeia e no leste da Ucrânia. Vejamos essas áreas. Região do Cáucaso, tropas russas estacionadas na região desde 1992, sob a alegação de proteção de russos civis que estão no território georgiano. Mas o que esses russos estariam fazendo lá? Ora, a Geórgia era uma república da União Soviética. Então havia trânsito de georgianos em outras partes da União Soviética, de russos em outras partes da União Soviética, e daí o estacionamento ainda hoje de uma grande quantidade de russos no território georgiano, principalmente em duas regiões, as regiões da Abcásia e a região da Ossétia do Sul, sob a alegação de que as forças de segurança da Geórgia perseguiam essas populações russas desde os anos 1990 a tropas russas instaladas dentro do território georgiano. E essa região é importante, a Geórgia, o Cáucaso, aonde a Geórgia se encontra, porque é uma área de exploração e início do transporte do gás natural que é consumido na integração europeia, havendo interesse europeu nessas áreas, de onde eles obtêm gás, havendo interesse europeu e americano das suas empresas para exploração do gás nesta região, mas há interesse russo, há interesse de empresas russas na exploração deste gás, e daí isto ajuda a explicar a permanência de tropas russas nessas duas regiões que eu citei, da Ossétia do Sul e da Abcásia, sob esse argumento de que as forças de segurança georgianas perseguem as populações civis russas. Na verdade, uma sinalização da Rússia ao Ocidente, que se trata de uma área próxima da Rússia, né, da área de influência russa, e, portanto, a Rússia é que vai explorar essa região economicamente e não o Ocidente. Há que se ter um certo cuidado ainda com esta área. A FUVEST explorou há alguns anos uma, vamos dizer, pegadinha. O que a Rússia faz em relação aos separatistas da Ossétia do Sul? São russos georgianos. A Rússia apoia esse separatismo, mas essa Ossétia é chamada de do Sul porque aqui nós encontramos uma parte do território russo chamado Ossétia do Norte,
e também é separatista independentista de populações muçulmanas. Lembrem-se, a Rússia é de maioria cristã ortodoxa, mas vejam como ela está tocando nesta área do Cáucaso um mundo muçulmano. Os muçulmanos da Ossétia do Norte são separatistas desde a Rússia e são gravemente reprimidos pelo governo russo. Então, cuidado, a Rússia reprime o separatismo da Ossétia do Norte em seu próprio território. A Rússia estimula o separatismo da Ossétia do Sul em território georgiano. O fator palpável, que explica tudo isto é a importância estratégica desta área no que diz respeito a jazidas de gás natural. Eventualmente, em uma aula de atualidade, nós ainda vamos tratar as tensões agora recentes entre o Azerbaijão e a Armênia. Agora, Rússia e Ucrânia. Em 1954, houve transferência da Crimeia da Rússia para a Ucrânia. Então, a Península da Crimeia se encontra aqui, olha só, Mar Negro e Península da Crimeia. Tá? De quem era a Península da Crimeia até 1954? Da Rússia. Mas, em um acordo, a Rússia transferiu a administração da Crimeia para a Ucrânia. Agora, por que isto? Vejam, está marcado aqui embaixo. Pela União Soviética. Porque nos anos 1950, tanto Ucrânia quanto Rússia eram repúblicas da União Soviética. Então a administração foi transferida da Rússia para a Ucrânia. Mas qual era o país que tinha soberania sobre a Península da Crimeia? Era a União Soviética, que deixa de existir em dezembro de 1991. Formam-se então dois países independentes, entre outros, a Rússia e a Ucrânia. Quem vai ficar com então a soberania da Península da Crimeia? Ora, a Ucrânia, país que tinha a sua administração desde os anos 1950. Porém, em acordo, a base de navios de guerra da Rússia em Sebastopol, ao sul da Península da Crimeia, continuou sob administração, continuou sob controle da Rússia, sem nenhum problema. Países podem ter bases militares fora do seu território, nos territórios de outros países, mediante convênio, mediante acordo com o outro país, tá certo? O problema é que em 2010 venceu as eleições presidenciais na Ucrânia Viktor Yanukovych, um político ucraniano pró-russo, que acabou então rejeitando em 2013 um pré-acordo de adesão com a integração europeia. Agora, será que o Yanukovych tinha razão em rejeitar esse pré-acordo? Será que ele tinha direito de rejeitar esse pré-acordo? Sim. A resposta às duas perguntas parece ser sim, tá legal? E sim por quê? A União Europeia vivia à época a crise dos países mais pobres e endividados, que eram extremamente maltratados por Bruxelas, pela chamada Troika, formada pela Comissão Europeia, formada pelo Banco Central Europeu e pelo Fundo Monetário Internacional, esses três agentes políticos. E os países mais pobres e com dificuldade de pagamento às suas dívidas externas eram muito pressionados por essas instituições. Até mesmo a denominação desses países, dessa crise, já demonstrava a situação de marginalização. A imprensa europeia passou a denominar a crise de PIGs, porcos, acrônimo formado pela letra inicial dos países envolvidos na crise: Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Esses países estavam em crise principalmente pela sua dificuldade de competitividade. São países menos competitivos na integração europeia comparativamente às economias da França, da Alemanha. E aí que aparece um problema. A Ucrânia tem uma economia tão competitiva quanto a economia da Alemanha e da França? Ou uma economia tão pouco competitiva como a grega, como a irlandesa? Pior do que a grega, pior do que a irlandesa, eu diria. Então, como ingressar na integração europeia num cenário de grave crise europeia, na qual a marginalização desde as lideranças europeias sobre os países menos competitivos, sendo que a Ucrânia é um país de baixa competitividade. Agora, independentemente de tudo isto, vamos imaginar que fosse a glória a Ucrânia entrar na integração europeia. Mas o presidente Yanukovych, junto com o seu staff, decidiu que não. E ele tem o direito de decidir isto? Sim, está marcado aqui no alto. Prerrogativa presidencial, na medida em que a Ucrânia é um regime presidencialista.
e, portanto, o presidente eleito faz a gestão da política externa e achou de bom tom não ingressar na integração europeia, o que gerou protestos com a derrubada do presidente Yanukovych. Agora, vejam, esses protestos derrubaram o presidente porque ele não aderiu à integração europeia, o que é uma prerrogativa do presidente. Então essa derrubada foi golpista, mobilizada por forças nativas de extrema-direita e anti-russas, tendo em vista Yanukovych ser pró-Rússia. E não apenas. Essas forças nativas ucranianas estavam mobilizadas a partir de interesses externos dos Estados Unidos e da União Europeia. Além disto, forças autoritárias que derrubaram o governo da Ucrânia e proibiram o idioma russo como cooficial no território ucraniano. Assim como nós vimos para a Geórgia, principalmente no leste da Ucrânia, nós temos várias populações de idioma nativo russo que foi proibido na Ucrânia pelo governo que tomou o poder em 2014. Isto alimentou as formas de ação da Rússia contra estas forças golpistas. Vejamos. 2014. Resposta russa ao golpe de Estado, plebiscito na Crimeia para a anexação da região à Rússia. Vejam aqui no nosso mapa que mostra a Península da Crimeia com forte população de idioma russo. Vladimir Putin organizou um plebiscito nesta área até então ucraniana, e a população foi massivamente votar a favor do desmembramento desta área desde a Ucrânia e a sua anexação à Rússia, o que foi validado pelo parlamento russo e na prática, apesar de ainda não haver reconhecimento internacional desse processo, mas na prática a área se tornou sim uma área russa. E qual seria o interesse soviético nesta região? O Mar Negro é fundamental para a Rússia. O Mar Negro é a principal área de exportações e importações marítimas da Rússia. As extensas áreas de litoral ao norte do país e no leste do país se congelam durante pelo menos o inverno. Um litoral o ano inteiro livre para a navegação é o litoral do Mar Negro, que acessa naturalmente o Oceano Atlântico. Daí vejam a Península da Crimeia aumentar significativamente a área da Rússia exposta ao Mar Negro, e além de ter, como nós vimos antes, a base de navios de guerra de Sebastopol, muito importante para a Rússia manter o controle do trânsito de embarcações nesta região. E não apenas. As vastas populações russas da porção oriental da Ucrânia se levantaram em armas contra o governo de Kiev, algo que se desenrola até a atualidade. Não dá para imaginar a continuidade do processo de anexação de territórios pela Rússia, como aconteceu com a Crimeia. Entretanto, é uma forma de sinalização do governo russo ao Ocidente, ao governo de Kiev na Ucrânia, do interesse russo sobre essas regiões, porque são áreas de trânsito do gás natural, desde as áreas produtoras e extratoras de gás no Cáucaso, no Cáspio, em direção ao mercado consumidor na Europa Ocidental. Tudo bem? Era isso que eu tinha para passar para vocês sobre separatismo, independentismo no continente europeu. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte!